Ok, obrigada pelo silêncio de vocês. Vamos começar, então. Essa palestra hoje, ela vai ter um formato, né, de apresentação. Porque para a gente falar de planejamento de negócios, planejamento estratégico, lá a gente colocou planejamento de projetos estrategicamente. Porque quando coloca planejamento estratégico, já causa não é para mim, mas é para todos, né? Todos têm a capacidade de gerir um negócio, tá? Alguns, quando crescem bastante, obviamente vai precisar de ajuda. Isso é maravilhoso, quando você precisa contratar consultores. Isso é ótimo. Não, né, não se prenda. Deseja mesmo que a empresa de vocês tome um corpo, que a necessidade de contratar uma empresa especializada vai ser bem-vinda. Mas nesse momento aqui, né, a palestra ela vai ser pautada, a apresentação ela vai ser pautada, eu vou falar em 3, né, grandes linhas. Quando nasce uma ideia. Ou, né, quando já se tem, é a alma do negócio. É muito importante ter clareza, ter isso definido. Então, a gente vai começar falando de propósito, missão, visão e valores, que todas as empresas deveriam ter. Todas as pessoas, aqui tem clareza que vocês, como pessoas profissionais, né, ou pessoa física, clareza de propósito, da sua missão, da sua visão. Né? Então, por isso que é um tema muito abrangente, né? Ele não está vinculado só a grandes negócios, mas a todo e qualquer projeto de vida e de empreendedorismo, ok? Então, pode colocar o slide para mim, para a gente começar. Pode passar para o slide seguinte. Ok? Então, a gente começa agora falando do propósito, tá? E eu fiz aqui a apresentação de tal maneira, e eu criei a narrativa, tá? De uma história de vida, pessoa física, de uma história de um negócio. Então, muitos aqui que já são empreendedores, vão observando e ver aonde eu preciso melhorar, onde eu preciso reconstruir. Se tiver tudo bem, aleluia, você está mais do que no caminho, né? E aqueles que, então, não é só para quem está começando, mas eu preciso pegar de um começo. Porque tem muitas empresas abertas, operando, sem ter um começo definido. E uma história sem começo, uma hora ela fica falha, né? Ela fica manca. E aqui, tá? Eu trago para vocês o conceito 5 Ws. Tá? Então, eu vou trazer numa outra linguagem para que vocês vejam, né, que é aplicável, que é o why, o what, how, apesar de começar com H, ele está dentro dessa, que é o porquê, o que, aonde, quando e quem. Tá? Na verdade, tudo isso é muito simples, mas tem que ter essa clareza. Bom, lá em Colossenses 1,16... eu gosto desse capítulo aqui, dessa passagem, e eu vou trazer ele bem sucinto, vocês já conhecem, pode ler. Tudo, exatamente tudo, visível e invisível, tudo começa nele, e nele encontra o seu propósito. Então, aqui é muito claro, gente. O propósito, ele tem que estar alinhado, tá, com princípios verdadeiros, né? Ele tem que estar alinhado com os princípios de Deus, né? Tudo começa nele, nele encontra o teu propósito. E assim é o nosso propósito de vida. Qual é o propósito de vida de todos nós? Porque o propósito de vida nosso é igual, tá? É amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo e levar a palavra. Aí cada um vai ter sua missão para fazer isso. Cada um vai receber uma visão para fazer isso, com as suas habilidades. Mas o propósito é o mesmo. E o propósito da sua empresa, né, ele tem que estar pautado nisso. Então, o que é o propósito da empresa, tá? Para vocês ir construindo. Ele tem que ser abrangente. Tá? Ele tem que ser atemporal. Se ele não é abrangente, se ele não é atemporal, talvez ele seja uma missão e você esteja confundindo. Ele nunca muda. O propósito de uma empresa nunca muda.
tá? Então, eu vou ler o meu propósito, o propósito da minha empresa, que eu vou abrir em setembro. Ela se chama Waymaker, tá? Eu não vou explicar ela aqui, vou ter outras oportunidades, mas eu vou falar o propósito, para vocês verem. Atemporal, não vai mudar, tá? Aqui, ajudar as pessoas do mundo é o meu propósito, tá? Abrangente, nesse caso eu quero atravessar continentes, sim. Transformando o nível de conhecimento atual e prepará-las para o futuro, promovendo liberdade e confiança. Tá vendo? Ele não me limita. Tudo que for de mudar o nível da pessoa de conhecimento, eu posso inserindo com o passar do tempo, tá? Eu vou, por exemplo, a 3M, o propósito dela é levar soluções inovadoras para problemas impossíveis. Olha o tamanho dessa abrangência, tá bom? Então, assim nasce o propósito atemporal, abrangente, grande, alinhado com os propósitos, né, de Deus. Ele tem que ser bom. Ele tem que abençoar a vida de pessoas, porque tudo é para o próximo. Se o seu propósito nascer, não tem problema? Tem. Né? O meu propósito é vender o máximo vou falar da agência de viagem, porque veio na minha cabeça. O máximo de viagens possíveis para eu ficar muito rico e fazer o que eu quiser. O final foi você, para eu ficar muito rico, a riqueza vem, gente. Faz o bem e a riqueza vem. Mas a riqueza, o dinheiro não pode ser o fim, ele é o meio. Tá? Até na hora das ofertas falou isso, o dinheiro é o mal, né? Então, se está em você, se o teu propósito termina em você, está errado. Está afadado a dar errado, ok? E aí, vamos lá. A gente falou de propósito. No slide seguinte, agora, a gente fala de missão. A missão, o propósito, gente, só para voltar lá, ele é a razão, tá? A razão do seu negócio, a razão de você viver. E agora a gente fala do o quê. Agora sim a gente está começando a entrar na sua ideia. O quê? Ele é objetivo, é o objetivo da sua vida, do seu negócio, mais a intenção, tá? Então aqui, eu vou ler a missão da Waymaker para trazer um pouco de tudo isso que eu juntei. Então, o objetivo da empresa, tá? Vamos lá. Mais as intenções. É o quê? O que é essa empresa que você está falando aí que vai mudar o mundo, vai fazer não sei o quê? A minha empresa, a Waymaker, ela vai transformar o sistema de aprendizado do mundo, acelerando o processo de aprendizado e aplicação e a prática, resgatar os relacionamentos extrapessoais e ser a primeira escolha para o cliente. Está claro para vocês que a gente está falando de ensino aqui, de aprendizagem? Então tem que estar claro. É o objetivo agora. Então, se vai vender mamão, agora é a fruta, tá? E o porquê? Quantas frutas você quer vender? Você quer vender na feira? Não tem problema nenhum. É essa clareza que você precisa. Você quer vender em São José dos Campos inteiro ou você quer ser um grande distribuidor Brasil e mundo? E aí você vai trazendo aqui, que é o próximo, tá? Que é a visão, o slide seguinte. Então, a gente falou do propósito, da missão. A missão é grandona. E agora vem a visão. A visão, ela é o destino, tá? Ela é a direção. Ela que vai te dar a direção. E aí, com isso, dentro da visão, vem mais os Wzinhos ali. Já que é o destino. Quando você planeja uma viagem, né, quando você pretende fazer uma viagem, a primeira coisa que você precisa saber antes de planejar, né, tudo. Primeiro você precisa guardar dinheiro, ok? Mas depois, já tenho dinheiro, estou de férias, é saber o lugar. Sabendo o lugar, você vai saber que tipo de roupa e tal. Então, a visão, ela te dá o destino, a direção do negócio. E aqui eu trago dentro da visão, eu trouxe aqui Daniel 10, 7, 8. Tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caíram sobre eles um grande temor e se esconderam. Então, quem estava com Daniel caiu na hora, quando ele viu a visão. E quem estava não viu. Só Daniel.
Aqui é Daniel falando, fiquei só e contemplei esta grande visão. E não restou força. O meu rosto ficou pálido e se desfigurou. Não tive força alguma. Isso é visão, gente. A visão te faz tremer. A visão estremece, a visão dá medo, a visão faz borboleta no estômago. Porque do mais é desejo. Se a tua visão ela não te causa medo, ela está pequena demais. E talvez ela não tenha vindo de uma visão de Deus. É os seus desejos. Não confunda desejos com visão. Ok, visão é grande. Quando você pensa, você fala, não vou que não vai dar certo. Aí você fala, opa, mas eu recebi essa visão. Esteja atento, né? Esteja atento, porque uma ideia, quando ela é pautada, se ela passou pelo propósito, opa, já está meio caminho andado, tá? Então, visões são grandes, não confunda visões, tá? Com desejo. Meu sonho, a minha visão, né? É viajar para Disney. Talvez para alguns, que talvez não tenham alimento na mesa, realmente é uma visão que fala, não é possível. Entendeu? E quem está perto, que eu falo, são os amigos, saem, porque não acredita, fala, está louco, ela está viajando, entendeu? É assim que tem que ser as visões. Ora, porque o demais, o que vai acontecer, que é o destino, o como, é a estratégia. Então, primeiro, a visão, ela vem assim, vai acontecer isso. Você vai fazer tal coisa, aquelas ideias assim, nossa, que vontade de abrir uma empresa e sair no trabalho, algo desse tipo. Depois vem a estratégia, quando você se engaja nisso. Então, faz isso, faz tal coisa. Conversa com seu diretor, por exemplo, ou vai conversar com fulano. Então, ela vem aí de doses, que são sinais, por isso é o destino. Quando você vê uma seta, não significa que você acabou, que você chegou. A seta significa que você está na direção daquela visão. E aí são as metas, as setas são as metas para que essa visão aconteça. Eu vou ler a visão da Waymaker agora, para vocês entenderem como ficou. Ser a melhor opção de aprendizado acelerado que o mundo já viu. Eu começo da maior, tá? Porque a visão você pode ter várias. Então, eu estou começando aonde que eu quero chegar. Então, a melhor do mundo, tá? No sentido de acelerar essa metodologia diferente que eu trago, atender todas as Américas até 2024. E aqui você pode, lembra do quando? Quando? Tá? É muito importante, porque senão você deixa um dia, porque você recebeu uma visão. Transformar a vida de 2.000 pessoas diretamente, tá? Porque cada vida transformada de conhecimento, ela transforma mais um tanto. Mas aqui eu estou falando de pessoas que passaram pela Waymaker até 2022. E aqui a menor, mas não menos importante, oferecer o melhor curso para o cliente, desde já, do momento que ela abrir. Ela tem que ser o melhor curso para o cliente. Tá bom? Essa é a visão, gente. E aí a gente vai para os valores. Pode passar o slide seguinte para mim? Os valores. O que são os valores? É a personalidade da empresa. É a personalidade da pessoa. É o caráter. São os princípios. Né? Então é muito importante. Porque se o seu negócio ele não estiver pautado em valores, se a sua vida ela não estiver pautada em valores, cuidado. Uma hora afunda. Uma hora o barco afunda. E aqui eu trago o meu versículo preferido da Bíblia. Inclusive, quando eu casei, eu fiz um marcador de livro e coloquei ele. Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e de boa fama. Se há alguma virtude, louvor, nisso pensar, isso é caráter, gente. Isso é personalidade, é honestidade, é transparência. E aí, olha só, alguma virtude digno de louvor. Tem muita coisa boa que não é digno de louvor. Sabe aquele uau, que coisa. Então, faça aquilo que você for fazer. Eu vou abrir também uma barraca de cachorro-quente, não tem problema. Mas é aquele cachorro-quente que tem que ser digno de louvor, de lamber os lábios, entendeu? É nessa excelência. Então, não é qualquer coisa aqui não, tá? E aí os valores da Waymaker,
para a gente associar. Nunca colocar o dinheiro em primeiro lugar. Esse é o meu primeiro valor, tá? Aconteça o que acontecer, a qualidade nunca poderá ser prejudicada. Os profissionais da Waymaker serão bem reconhecidos e remunerados. Quero funcionários felizes, que escolham estar na Waymaker. Respeito e transparência ao cliente. Dinheiro é história de vida, gente. Cada dinheiro que o cliente investe, compra, tem uma história. Tem um filho que ele deixou de ficar para ir trabalhar. Isso é história, tá? A gente não pode pegar o dinheiro da pessoa e entregar qualquer coisa. Então, por isso eu coloco respeito e transparência ao cliente. E por último, nunca desistir. Tá? Esses são os valores. E aí a gente passa para o slide seguinte. Do que vale tudo isso? Isso agora, o seu negócio tem alma. Vocês entenderam? Agora tem uma alma. Ele existe, ele é pautado em princípios. E aí forma cultura organizacional. Tudo isso, a cultura, ela deve ser... Então, tudo isso tem que estar claro para funcionários. Se vocês são uma empresa caseira, que trabalha família, filho, todo mundo tem que estar ciente dos propósitos, vamos lá, o MVV, vou falar assim que é mais rápido, tá? Todo mundo tem que estar ciente e gostar. E achar que aquilo também faz sentido para ele. Porque se não fizer sentido para o teu funcionário ou para a tua família, ela não pode trabalhar junto. Tá? As pessoas que entrarem no seu negócio, ela tem que conhecer a cultura organizacional da sua empresa, ou do seu negócio, ou da sua vida, o seu ciclo de amizade. Tem que estar pautado nisso. E aí faz sentido, quer estar comigo? Quer andar? Quer vir junto? Vem, essa é a importância. Por quê? Porque aí o seu cliente, ele vai sentir tudo isso. Ele vai perceber, ele recebe. Porque tudo isso que a gente falou, né, dos valores, que é o caráter, a transparência, os princípios e o propósito, ele é invisível. Tá? Invisível, ele é como a energia. A gente fala, né, tá passando energia aqui. Você não vê energia, mas você sente, você percebe na luz, né? É assim. Então tem que ser visto, tem que ser percebido, tá? E aí assim, pode voltar no slide lá para as pessoas, eu vou explicar. E aí eu trago essa árvore aqui, rapidamente para a gente explicar o que está acontecendo ali. A raiz significa o propósito. Se você quer vender um ensino, qual é a raiz, é o propósito, o que eu plantei, qual é a semente, tá? A raiz é o propósito. Os valores é a seiva, é o invisível, tá vendo? Tudo invisível ainda, a gente está falando da raiz. Os valores é a seiva que corre ali, que vai dar vida, tá? Porque senão seu negócio morre, se ele estiver pautado em falsidade, fake, levar vantagem. E os galhos da árvore são as visões. Lembra que eu falei que pode ter vários? A 3M é tornar a vida da dona de casa mais fácil, fazer com que todos os investidores recebam lucratividade e assim vai. E aí dentro desses galhos, né, que são as visões, os destinos, um vai para um lado, outro vai para o outro, um fica mais gordinho, outro, que são as diferenças, a diversidade do seu negócio. E aí o fruto, né? O fruto é a missão. A missão era o quê? Abrir um negócio de escola e tal. E aí tudo, tá vendo que tudo vai e volta. E o fruto é para o próximo. O fruto é para o outro. É o produto que eu entrego. É a consultoria que eu entrego. É o serviço que eu entrego. É o meu dia a dia como pessoa. Esse é o fruto. Entende que é para o outro? Ou se é uma árvore bela, rosa, é para embelezar, é uma maquiagem, é uma sombra. As pessoas estão esperando sombra, é uma árvore frondosa, é um afago, né? Seja lá qual for o seu negócio. Então aqui é a alma, para vocês entenderem, é assim, né, que a gente vê. Bom, feito isso, a empresa agora tem, inclusive, uma cultura organizacional que deve ser muito disseminada entre os funcionários, entre todos. Todos têm que comprar essa ideia, né? Inclusive, no momento de contratar, vocês têm que avaliar se as pessoas têm os mesmos princípios, tá bom? E aí a gente passa agora, de fato, né, não que não tinha, para um planejamento agora. Então, ok, passou por tudo isso, minha ideia continua legal, eu continuo apostando nela, vai para frente. Não, não passou, não deu certo.
Vamos reavaliar essa ideia, tá bom? Pode pôr o slide para mim? Pode o slide seguinte. Aqui eu começo minimizando os riscos, tá? Dentro de minimizar risco, maximizar resultado, que vai vir logo na sequência, o que nós estamos fazendo aqui, tá? No mercado, em grandes empresas, é a análise SWOT da empresa, tá bom? Análise SWOT, conhecido aqui no Brasil como FOFA, que são as fortalezas, oportunidades, fraquezas e ameaças, tá? Então, eu trouxe tudo isso aqui de uma maneira genérica. Eu ainda não sei qual é o negócio, mas eu sei que tem um negócio, tá? Para que vocês vejam que é aplicável. Então, aqui a gente está fazendo começando a análise SWOT de um negócio, tá bom? Então, ali começa, não estou enxergando bem. Conheça o mercado, tá? Então, você teve uma ideia, agora você vai conhecer o mercado. O mercado significa a concorrência, o mercado significa o seu cliente, a região, tudo isso. Você tem que conhecer antes de investir. Até o palestrante da semana passada, o Marcos, né, ele falou, tem gente que pega primeiro um financiamento no banco, e aí fala, eu vou pegar um financiamento no banco para ver o que eu vou fazer. Meu Deus. Na hora que ele falou isso, eu falei, eu nem trouxe esse exemplo, mas porque eu achei, né, na minha ingenuidade ali, que ninguém fazia isso, mas faz. Tá? Então, não, primeiro vai avaliar o mercado. Como que é essa avaliação do mercado? Mas eu vou contratar uma empresa que faz avaliação do mercado? Se tiver dinheiro, contrate, que faz muito bem. Tá? Se não tiver dinheiro, não tem problema nenhum, é gostoso. E às vezes não tem empresa capacitada, por exemplo, o meu negócio ainda é muito novo, e eu tive que ir atrás. Né? Então, assim, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma casa de bolo. Tá? O que eu começo a ver? Vai conhecer o seu concorrente. O concorrente aqui não é competir, tá, gente? É conhecer o mercado. Mas eu vou falar tem uma loja que é na esquina. Pô, o cara vai ficar chato porque eu vou abrir. Se você tivesse, por um acaso, você sentir que isso vai acontecer mesmo, vai no bairro do lado. Você não vai, né? Naquele momento, vai na Zona Sul, se você está na Zona Norte. Começa a conhecer. E outra, toda vez que você vai até alguém falando que o negócio dele é bom, e que você queria fazer com ele um benchmark, aqui você está começando a fazer um benchmark, que é estudar boas causas, né? Modelagem, muito aplicado no mercado, não inventa a roda está inventada, mas vai melhorando ela, é liga leve, eu não sei, o homem sabe falar melhor do que eu isso, mas assim, a roda, gente, a roda está inventando, né? Já inventou. Então, vai aprender, vai lá e fala para a pessoa, bom, eu estou também pensando em investir, né, num negócio como o teu, e eu queria ouvir de você. E as pessoas amam quando eles veem que o negócio dele é bom, e as pessoas se inspiram, e não é uma ameaça. Então, vá fazer, e vai conhecer todos. Aqueles que você ainda não se sente confortável, mas é um modelo que você quer, tá? Você senta lá como consumidor. Você leva um livro, você vai tomar um café, você passa, ao invés de 30 minutinhos, você passa 1h30. Leva amigos e você vai anotando quantos pedaços de bolo aquela pessoa vendeu. A média do preço. Faz sentido? Isso dá lucro ou não dá? Porque daí você começa a fazer um benchmark, um estudo de mercado e avaliar. Tá? Então é assim, não se intimide diante de nada. Vai conversar, pesquisa, anota, vê se faz sentido, porque às vezes a gente faz uma conta, né, mas não colocou no lápis quantas fatias saíram, ou quantos bolos. Né? Isso é para tudo, tá, gente? Estou falando de consultoria, de tudo. O seu preço tem que ser pautado, né, no custo e no valor agregado. Tá? Feito esse benchmark aí de conhecer o mercado, nós vamos agora para fez sentido, fui lá, conheci, né, vi quais são os clientes, que tipo de pessoa que frequenta. Fez sentido? Go! Agora passa para os próximos passos. Não fez sentido? Avalie se o negócio é bom mesmo, ou se foi só um modismo, ou foi porque você viu fazendo. E se é algo que realmente agora não faz mais sentido para você, desista desse. Finalize, tá, esse processo, se não faz sentido. E comemore, porque não pegar dinheiro emprestado para uma coisa errada
é sucesso uma vez que você avaliou, você minimizou e falou, não é. E aí você começa, não é para desistir de ser um empreendedor. Mas aí você vai avaliar o que está acontecendo. Muitas vezes uma ideia não é tão boa. Eu cito o exemplo das paletas mexicanas, né? Aí que eu não vou explicar aqui, porque todo mundo já viu esse case aí, mas um monte de gente saiu fazendo. E aí? Né? O que aconteceu com o dinheiro dessas pessoas? Então é esse cuidado para que vocês tenham. Bom, peço para voltar o slide ali rapidinho, para eu ir na sequência ali. Ok, então, no slide de minimizando ainda. Mais um, volta mais um. Minimize. E aí aqui a gente tem a modelagem, o benchmark que eu falei. E agora, faz sentido, né? A gente continuou o plano. Por que as pessoas escolheriam o meu produto e não do outro? Porque eu. Tá? Tudo isso é muito importante, porque se você vai fazer algo parecido, né, você tem que saber por que a pessoa te escolheria. Por quê? Porque se você vai abrir algo no bairro ou no shopping, que o seu vizinho ele tem o mesmo negócio, se você vai abrir o mesmo do mesmo, ou você quer falir o cara, desculpa, a intenção pode não ser, mas você vai dividir cliente. No mundo que já está, na economia que nós estamos, então você tem que fazer o quê? Oferecer escolhas. E aí a pessoa escolhe o seu ou do outro, isso vai aumentando a demanda, tá? Faz com que aumente o número de consumidor. E assim a gente chega no slide seguinte, passamos por tudo isso, esses cuidados, né? Que é o planejamento aqui. Então, a gente começa com os objetivos, agora mais detalhados, porque a gente vai esmiuçando, que é bem claro, essa clareza, que é o quê e quem. Então, o seu produto agora você já sabe o quê, você fez todo o benchmark, e você já sabe também para quem você vai vender. Né? Qual a região, qual é o seu público, é público de classe baixa, média, e aí você vai avaliando até para você trabalhar dentro do seu produto. Por exemplo, eu tenho uma escola, na verdade tem algumas escolas de curso profissionalizantes, e esse curso profissionalizante, ele é para classe baixa. Então não adianta eu querer fazer coisa lá para quem é classe média alta e tal. Eu tenho que atender o meu público. Eu tenho que atender com excelência o meu público, ok? Então é muito importante você conhecer. Porque às vezes você assusta, afasta, ou às vezes você também entrega menos só porque é classe baixa. Não pode, tudo tem que ter qualidade. Tá? E aí, na sequência, preciso que volte porque eu não estou enxergando aí. A gente... Pode voltar no planejamento para mim, por favor? E aí a gente parte para o que e o quem, o plano financeiro. Tá? É muito importante vocês fazerem, colocar numa planilhinha aí, qual é o investimento que vocês vão precisar, qual é o retorno. Eu vou falar aqui bem rapidinho, né? Então, é o investimento e o retorno. Você vai fazer isso para 1 ano, para 2 anos, para 3, para 10, se for preciso. Porque o seu lucro, ele só começa a acontecer, tá? Quando você já teve o retorno do seu investimento. Muita gente abre um negócio e já deu lucro, e ele fala, já tive lucro no primeiro mês. Você não teve lucro ainda, não se iluda. Você pegou um dinheiro emprestado, ou você pegou a sua história de vida, dinheiro é história de vida, vamos dizer assim, né? E investiu, isso precisa retornar, tá? E aí você vai fazer essa conta. Quantos produtos eu vou vender no mês? Ah, eu planejo vender 100 a tantos reais. Quanto que eu vou faturar no mês? Tá? Aí eu amortizo a minha dívida. Você vai fazer esse planejamento se é 1 ano ou 2, de acordo com o que você planeja vender e qual foi o valor do investimento. Você amortiza a sua dívida, você tira todos os impostos, paga funcionário, paga todo administrativo, né? Faz o colchão, porque toda empresa tem que ter um colchão. Inclusive, para fechar uma empresa, se você não tiver dinheiro, você está com problema. Porque tem demissões, tem vários motivos. Então, toda empresa, né, por menor que seja, ela tem que ter um colchão de reserva. Então, ainda não tem lucro, tá? Porque isso faz parte do mês, isso tem que entrar, que é o fundo de reserva, para
consertar uma batedeira, por exemplo, dependendo do seu negócio, para manter o seu negócio sempre bonito, como abriu. Tá? Então, também tem que ter um fundo de reserva, destina um dinheiro para aquilo. Paga o seu Prolabore, aqui eu estou falando ainda em empresas pequenas. Prolabore, é o seu trabalho não é lucro, é seu trabalho. Se você sair, você vai ter que pagar alguém. A partir dali é que você vai ver o lucro, tá? Qual é o lucro. Então, esse é um planejamento financeiro. A partir do planejamento financeiro, deu certo, faz sentido, fecha a conta, o negócio é bom, daqui 1 ano, 2 anos, ou tem investimento que leva 10 anos para ter o retorno, mas é normal. Retorno, investimento de risco, investimento grande, se eu vou abrir dependendo do meu negócio, né? A gente coloca aí 100 milhões, 200 milhões, então tem um tempo, né? Mas faz sentido estar dentro da sua previsão, tá? O lucro que ele vai te dar, se você tivesse colocado num banco, ainda vale a pena, beleza. E aí você parte para plano de ação. Então, deu tudo certo, agora é o plano de ação. Você começa a trabalhar e metas. E aqui eu trago, né, o sistema de meta SMART para vocês. SMART, eu já trago aqui no português, o S é o específico, então você começa a trazer a especificidade do negócio para cá. Então, as metas, né, de como você vai fazer. Mensurável, nesse momento não adianta colocar meta que não é mensurável, porque você está abrindo o seu negócio, não vai desafiar um vendedor se você ainda não conheceu. Então, metas mensuráveis dentro do quê? Do seu business plan, do plano de negócio que nós acabamos de falar. A meta ela tem que ser atingível, mensurável e atingível nesse momento. Porém, relevante. Também não vai falar lá, vou vender 10 bolos para poder que dê certo, para poder dar certo isso. Tá? Então, dentro do business plan, qual foi o mínimo de produto, qual foi o mínimo de consultoria que você tinha que ter feito, né? Lá dentro do seu plano de negócio. E aí você vai fazer meta relevante para isso. E o tempo, é quando vai acontecer. Tem meta que é para hoje, tá? Vou chegar em casa e já vou começar a pensar e refletir. Tem meta que é para 1 semana, 1 mês, tá? 1 ano. E aqui você começa a fazer o seu plano de ação. Feito o plano de ação, nós vamos para o lançamento. Lançamento é o mínimo, o MVP, já vou trazer aqui em português, mínimo produto viável. Se já passou por tudo isso, seu produto agora ele é viável, lança. Não espera. Não espera porque alguém vai lançar. E aí eu trago ali, preparar fogo e apontar. Porque a gente, por muitos anos, ou até hoje, a gente vê nos desenhos animados, em todo lugar, é preparar, apontar, fogo. E tem gente apontando a vida inteira e não atira e não lança o produto. Tá? Então, vamos inverter essa frase. Então, você se preparou, você minimizou os riscos, tá? Preparou fogo, lança o seu negócio. E agora você aponta, agora você mira, agora você ajusta. Você sabe por quê? Porque o alvo muda. O alvo não é estático, como a gente vê lá naquele desenho do pica-pau, que ele fica lá uma plaquinha e aquela bola lá, não. Ele muda o tempo inteiro, o alvo muda o tempo inteiro. E o que isso significa? Bem-vindo ao mundo dos negócios. Porque o tempo inteiro você vai ter que estar se ajustando, se renovando. Qual é o meu alvo? O meu alvo mudou, a faixa etária mudou, as pessoas envelhecem, as pessoas querem diferente. Então, agora você vai monitorando. Você tinha um mínimo produto viável, ele era bom. E agora você vai mirando, né? Vai ajustando, fazendo pequenos ajustes. E aí a gente vai para o slide seguinte. Slide seguinte, não, ainda no planejamento, que a gente estava no MVP. E aí agora a gente faz um monitoramento, já falei então, que é os ajustes. E com isso acontece o ciclo da vida da sua empresa. Você vai sempre fazendo tudo aquele repasso lá, só a missão, que não, e os propósitos, mas inclusive as visões vão mudando em nome de Jesus, que elas vão aumentando e você vai tendo visão cada vez maior, e aí você vai querendo ser cada vez mais abrangente, mas aí você vai estar sempre reavaliando, com pés no chão. Pés no chão e olhar no futuro. Por que pés no chão? Porque as pessoas lançam o negócio e é comum que no primeiro, no segundo mês ele começa a vender. É comum, tá? Que muitas pessoas falam, não, o negócio leva 2 anos, 1 ano para dar certo. Às vezes não. Às vezes o negócio já lança e sai. E o que a pessoa faz? Já começa a investir de novo. Já começa... Você não tem histórico ainda, pé no chão.
Você só vai saber se o seu negócio é bom quando você tiver um histórico. Tá? Às vezes você vendeu muito porque era um frio, era um inverno, e você estava vendendo caldinho. Às vezes foi sazonal, foi uma Páscoa, foi um dia do namorado, e você ainda não está avaliando isso. Então você tem que ter um histórico. Ah, como foi o mês de janeiro do mês passado? Tá? E você vai comparando, pé no chão, olhar no futuro, é claro, sempre querendo crescer, mas não sai fazendo as coisas atropeladas, não. Tudo bem? E a gente vai agora para maximizar os resultados. Bom, melhora o que já existe. Só assim você vai, né, maximizar. Porque se você está fazendo algo novo, ele é novo hoje, amanhã já não é novo. Mesmo você não tendo um concorrente, melhora. Todo dia melhora um pouquinho. Essa apresentação aqui, ela está preparada há pelo menos 10 dias. Cada dia eu olhei ela um pouquinho. Eu revisei e no dia que eu preparei, que eu finalizei, eu inclusive mandei para o pastor Carlito, porque eu achei que estava ótimo. E cada dia que eu olhava ela, eu ia revisando. Ou seja, é assim que as coisas têm que acontecer. Porque o seu olhar de hoje já não é o mesmo de ontem. Tem palestra que eu fiz há 1 ano atrás que eu falo, não acredito que eu falei isso. Você entendeu? Isso é legal, isso é legal. Isso não é ruim. Significa que a gente está evoluindo. Tá bom? Pode voltar um pouquinho para mim lá? Não, pode deixar no maximize aí, isso. Então, faça, né, ofereça produtos personalizados. Então, a gente falou de melhorar. Personalização hoje, as pessoas, você vê que eu falei que o alvo muda, as pessoas estão buscando personalização, personalidade em tudo que elas veem. Por quê? Primeiro que a internet afastou todo mundo e agora ela sente essa necessidade de viver experiência onde quer que vá. Tá? A personalização aqui, não se assuste, porque muita gente quando fala personalizar, acha que eu estou falando do indivíduo, de cada cliente meu que aparecer, eu personalizo. Tem coisa que dá para fazer, gente, mas vamos lá. Não é fácil. Mas a sua empresa pode vir personalizada. E aí as pessoas buscam a sua empresa, porque ela oferece uma experiência diferente. Então, a personalização aqui foi geral. Se você conseguir, se você tem um cliente, né, fidelidade, aquele cliente que vai sempre, você tem obrigação, meu amigo, de para ele entregar um serviço personalizado. Tá? Agora, no dia a dia, só que as pessoas, os seus funcionários, que estão pautados naqueles valores lá, naquela cultura que a gente falou, ele sempre vai personalizar. Porque ele coloca todos aqueles princípios, né? E o olhar dele é um olhar de empatia com o cliente. Então, não se preocupe, porque isso vem. É aquilo que eu falei. A energia não é visível, né? Mas a luz acesa é. Tá bom? Então, é nesse sentido aí de oferecer experiência personalizada. Apresenta a sua marca ao mercado. Aqui eu falo do marketing. Não adianta você ter um bom negócio, muito bom, e fica ali, só compra quem passa, né? E aí, você quer ficar só quem vê você, ou só no boca a boca? 80% do sucesso de um negócio, em média 80%, tá? Do sucesso do negócio é o marketing. Você precisa tornar a sua marca conhecida. E hoje está até mais fácil. Porque as pessoas estão consumindo mídias sociais, Instagram, Facebook, né? Vê qual é o tipo de mídia, né, que o teu cliente usa mais. Por exemplo, na minha escola, a gente divulga pelo Instagram, pelo Facebook e carro de som. Carro de som, porque faz sentido naquele bairro. Uma coisa que muitos aqui já viram 10, 15 anos atrás, 20, mas traz muito. E rádio. Então, às vezes você fala, rádio? Ninguém ouve. Ouve. Tá? Então, é nesse que a gente investe. Então, nem tudo que é bom para o outro e não tem que fazer igual. Mas, assim, hoje é mais, né, simples, você precisa se posicionar. E aí você lançou para o mercado. Pode mostrar novamente para mim? Apresenta a marca, invista e valoriza a equipe, né? Que eu falei, equipe bem remunerada, equipe treinada. Aqui, quando eu falo investir na equipe, é treinar. Tá? Mesmo dentro dessa cultura, você leva um treinamento, você traz uma palestra que você pegou no YouTube, não tem problema. Mas invista, senta, gasta um tempo para mim. Estava sem estudo, não parei para ter um filho que está ali já de 24 anos. A gente paga agora ou paga depois, então não tinha estudo.
Então, o que me restou? Né? Procurar empregos que encaixassem no meu perfil. E aí eu cheguei lá e fui contratada, graças a Deus. Primeira porta que eu bati, Deus abriu. E fui contratada. E aí eu vi as pessoas trabalhando, né, sem um processo. Então, imagina fazer, eu vou dar o exemplo do lanche natural, eu queria dar o da coxinha, mas é a única foto que eu achei de 24 anos atrás. A pessoa pegava, abria um pacote de pão, pegava um pão, colocava na mesa. Pegava o pote de patê de frango, passava, devolvia o pote de patê. Pegava agora o de alface, passava, colocava, devolvia, e assim vai, e volta. Aí pegava aquele plástico, que quem trabalha e quem mexe na cozinha sabe que cada hora ele gruda aquela ponta, um trabalho danado, embalava um, partia para o próximo. Só de falar aqui, vocês já fizeram 20 lanche natural, né? Só eu explicando o processo de um. E aí eu cheguei e falei, não, Deus, daqui que eu vou fazer isso. Então, onde eu chegava, eu falava, daqui que eu vou fazer isso, porque era o meu primeiro trabalho, eu não podia falar, está errado. E aí eu abria, falava, vamos lá, a mesa era grande, como vocês verem lá, né? Vou abrir 30 pães de forma de uma vez, tá. Pegava aquele pote, 1, 2, 3, 4, medida. Criei padrão, peguei uma colher e é essa a minha medida. Comecei a padronizar, eu nem sabia disso. Mas já é um olhar um pouco à frente, melhora, crie processos e técnicas. E aí o pote de alface, eu já vinha com ele, eu não toda hora colocava. E vamos lá, e vem o tomate, e fecho. Desenvolvi, pedi para colocar aquele plastiquinho num negócio lá, num suporte que era mais fácil, ele não grudava mais. E ia fazendo. E com isso, a gente fazia a produção que antes era feita no período da manhã inteiro, em 1 hora. Porque não precisava daquilo. Eu não inventei a roda. Não era isso. Às vezes estava faltando uma gestão, funcionário solto. E tinha muito funcionário, então você precisa avaliar. Houve demissão. Mas eu não fico com dó. Porque às vezes a pessoa não quer trabalhar. Tá? Então era um monte de gente fazendo corpo mole. Talvez já tivesse enxergado isso. Mas estava bom assim, recebia, dormia embaixo da bancada. Então a gente reorganizou tudo. Então por que eu trouxe esse exemplo do lanche natural? Porque às vezes você acha que o seu produto não é, né, não tem que desenvolver um manual de boa prática para tudo. O consultor, quem faz consultoria, tem muita empresa multinacional, inclusive, que cada um faz do seu jeito. E cada cliente recebe de um jeito. Tá? Aqui eu não estou falando de criar padrão e deixar tudo igual. Mas o conceito, o mínimo tem que ser igual. Depois é a personalização do quê? Da Zilka para o meu cliente, porque somos pessoas diferentes. Da Érica para o cliente dela. Mas aí é os princípios, é a personalidade dela, é só isso. Porque as coisas têm que ser para facilitar. Então, se eu já tenho lá um cabeçalho, cliente tal, tudo isso facilita. Cria padrão, então, como eu falei, qualidade, fideliza, porque as pessoas sabem que é bom, né? Então, sabe que quando pegar aquele lanche, vai ter a mesma quantidade de recheio. Você fideliza cliente e aumenta o seu lucro, gente. Porque dinheiro, tempo, né? Ele está linkado a dinheiro e com isso aumenta toda a sua linha de produção, tá? A sua capacidade de produção. Pode passar para mim? O próximo slide. E aqui eu trago um ser ou parecer. Não sei se está claro para vocês, é um gatinho aí com cara de leão, né? Então, o que eu quero que vocês reflitam, tão importante quanto ser é parecer. Essa frase aí é do meu amigo Peterson, meu professor, que está aqui hoje, eu agradeço ele. Eu gosto de pegar umas falazinhas das pessoas, eu copio, eu modelo os benchmarks, mas eu dou os créditos, tá? Ele não trouxe esse exemplo aí, mas foi com ele que eu, né, peguei esse sentido. Então, não basta ser, tem que parecer. Às vezes, o seu produto é muito bom, melhor brigadeiro do bairro, melhor consultoria, mas as pessoas não sabem, você não se vende até dentro da reflexão. Ah, eu vendo brigadeiro. Entendeu? Você tem que parecer, tá? Eu tenho que parecer uma dona da Waymaker. E quando eu vou lá para o Instituto Mix, eu tenho que parecer a dona do Instituto Mix. É até isso, tá? A roupa que eu uso na Cor, que é onde eu ainda estou trabalhando, não é a mesma que eu vou usar lá na Waymaker. Ou
lá no Instituto Mix. Ah, não tenho personalidade? Tenho sim. Né? Dentro da minha personalidade eu consigo achar roupa para todas elas, para todos os momentos. Se eu vou fazer esporte, eu ponho uma calça, uma leg ali confortável, e é assim, né? Advogado que vai defender a causa de uma institucional, que ele está do lado da empresa, ele vai como para um fórum? Ele vai com o botão abotoado até aqui, porque ele está defendendo a instituição ali. Agora, o advogado que está defendendo os trabalhadores, né, a linha de produção e tal, ele tem que criar empatia. E se ele chegar lá com o botão abotoado até aqui, o que acontece? Lá vem o almofadinha. Não defende a classe, já cria uma rejeição, tá? Então, tem que ser e parecer. E tem muita gente vivendo de fachada também, que parece, mas não é. Só que daí não tem a venda, a compra, como a Janaína falou, porque ele experimentou, mas não gostou, não colou, tá? Pode ir para o próximo slide aí. E aqui apareça, destaque-se, ainda falo do marketing. Então, ainda que você vai fazer o mesmo, tudo ali é guarda-chuva, faça diferente, destaca. Qual é o seu diferencial? E aqui não é só destacar no diferencial, tá? Aqui é destacar como posicionamento, ousadia. Eu me lembro quando eu trouxe isso daqui, eu me lembrei da passagem do cego lá, que Jesus estava passando lá em Nazaré, aquela multidão, e aí os guarda-chuvas me lembraram a multidão, e aquela multidão lá, gritando, Jesus de Nazaré, gritando, e o que o cego fez? Jesus, filho de Davi, né? Ele falou o que ele personalizou, ele estava gritando também, mas quando ele falou filho de Davi, todo mundo pediu para ele ficar quieto, não sei o quê. E aí, o que aconteceu? Ele foi o escolhido a receber, tá? Então destaca-se, né? Faça diferente, fala uma fala diferente, mas destaque-se entre os mesmos. Faça o mesmo de maneira diferente. Pode passar. Gente, vocês me dão mais 5 minutinhos, tá bom até aqui? Porque o meu tempo esgotou, preciso de mais 5 minutos. Tudo bem para vocês? Tudo bem? Ok, então eu peço desculpa e já agradeço antecipado por vocês permitir. Está acabando, não vai nem 5 minutos. E aqui, eu digo o seguinte, eu vou contar rapidamente a fábula do urubu e do pavão. Muitos já devem ter ouvido, mas eu acho que ela é muito atual. Então o pavão, o urubu, ele estava sobrevoando lá, tá? E incontente, porque ele viu o pavão bonito, todo pomposo, aquelas penas, né? Brilhosa, e ele lá, feio, né? Come coisas que não presta, e ele pensando, poxa, eu aqui voando e tão feio, e o pavão lá tão bonito, e o pavão lá embaixo, pensando o quê? Poxa vida, eu tão bonito, uma ave tão bonita, né? E não sei voar. Por que Deus me fez assim? Né? O urubu que é feio voa. E ele que não come coisas boas voa. E o urubu, eu falo que na minha história foi o urubu que teve a ideia, só pode ser ele. Ele desceu lá, né? E foi conversar com o pavão. Que tal a gente cruzar? Né? Porque vai sair a ave mais bonita do mundo e que voa. E o pavão aceitou. E aí o que deu? O peru, que é feio pra caramba e não voa. Então, gente, fuja de gambiarra. Fuja de dar jeitinho. Você entendeu? Porque o jeitinho, a gambiarra, tá fadada a falir. Tá? Fuja de sócios que não têm os mesmos princípios que você. Se chega alguém, mas sabe, fulana, eu tenho uma ideia muito boa e não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com sua essência. Não tem nada a ver com seus propósitos. Fuja. Fuja. Então, evita gambiarra, evita pessoas que não têm os mesmos princípios que você. Pode passar para mim o próximo slide. E aqui a chave é começar. Os créditos ao Peterson também. E o sucesso é terminar. Começa e termina. Quantas coisas você tem na vida que começou e não terminou? Aí eu peço e deixo essa reflexão também. E se você tivesse terminado? Onde é que você estaria hoje?
Tá? Começa e termina. E às vezes o terminar é terminar uma fase dizendo, não quero mais, não faz sentido. Também pode acontecer. Porque se não faz mais sentido para você, encerra, termina ela, não deixa em aberto. Termina, mas avalia se você está fechando esse ciclo porque é fácil, né? Ou porque realmente não faz mais sentido para você. E se for algo que faz sentido, que está parado, há mais de 10 anos, 1 ano, 1 semana, não desista. Continua, continua, continua que vai dar certo. E por fim, bom, vou ver se eu consigo ler aqui. Comece onde estiver, comece agora. Não espera mais, comece agora para a tua ideia, para mudar você, para ter a clareza do seu propósito. Use o que você tem. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Sabe o que é tudo? Quando eu falei, eu tirei o sapato para sair correndo, quando o cara falou, né, o número máximo de mesa, eu tirei mesmo. E saí correndo. E daqui que eu vou vender. Tá? Tudo que estiver ao seu alcance. Livre-se das desculpas. Livre-se da desculpa. E aqui eu trago novamente a fala do meu professor, que eu gostei. Quem é bom em dar desculpa, fica muito bom nisso. Eu nem vou falar o que ele fala. Ele fala assim, só é bom nisso. Tá? Muda isso, tira esse rótulo de quem dá desculpa. Mas o rótulo só cai quando você muda. E não desista. Gente, muito obrigada a todos. Eu espero que vocês realmente tenham sido abençoados, né? E a ideia aqui, claro, é despertar em vocês, né? Inspirá-los a buscar essas informações. Vocês acham na internet, vocês acharem necessário contratar empresas de consultoria, busquem, né? Mas que isso realmente saia como uma semente aqui para vocês, né? Que vá germinar. É isso que eu peço a Deus. E eu agradeço. E eu vou aproveitar aqui para fazer uma coisa que eu falei para o meu marido que eu faria a primeira vez que eu subisse no palco. Aleluia!